Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não todas as coisas que nós queremos. Nós podemos todas as coisas que Ele tem para nós. E Ele que tem nos fortalecido. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos definir a graça. A tua graça me basta. Significa que a misericórdia, o amor e a bondade de Deus são suficientes para mim e para você. Sim. O que é misericórdia de Deus? É só pelas misericórdias que louvamos a Deus que estamos vivos, porque de outra sorte o inimigo já teria nos tragado vivo. Mas a misericórdia do Senhor nos impede. Impede Ele de nos destruir. A não ser que nós mesmos abrimos uma legalidade para que Ele possa entrar. Ou seja, por todos os benefícios que podemos ter, Jesus é tudo o que precisamos. Dessa forma podemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu defino a graça assim: é o favor de Deus não merecido por nós, mas ofertado das mãos dele para as nossas vidas, somente por amor. Nós não merecemos a graça, o amor, a misericórdia, mas Ele nos amou tanto que Ele nos cobriu com o amor e a misericórdia. A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. O sacrifício que Ele fez no Calvário por nós, né? Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Então tudo isso é a graça de Deus para nós. É um poder capacitador que nos fortalece a cada dia. E isso nos ajuda a permanecermos em pé. E se chegarmos até o fim, trocaremos tudo isso pela coroa da vida eterna. Amém. Glória a Deus. O propósito é maior do que as circunstâncias. Mas quando estamos nas circunstâncias, o propósito parece menor. Por quê? Porque as circunstâncias podem nos cegar. A circunstância pode nos afastar do Senhor. As circunstâncias é tudo aquilo que nos pega desprevenido. É tudo aquilo que tenta nos paralisar diante do nosso Salvador. E elas podem nos fazer esquecer do propósito. O propósito sempre será maior do que qualquer outra coisa. E o poder de Deus sobre nós fica mais evidente sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas fraquezas. Ou podemos dizer em nossas fragilidades, desde que nelas nos entregamos mais a Deus. Então, quando nós estamos frágeis, quando nós estamos em circunstâncias adversas a que queríamos estar, então a nossa fraqueza fica evidente. E a nossa fraqueza estando evidente, a força do Senhor é evidente sobre nós. Porque enquanto temos força, vamos lutar com todas as nossas forças. Porque enquanto temos raciocínio, nós vamos querer fazer do nosso jeito. Mas quando nos tornamos frágeis, em algumas situações da nossa vida, quando somos pegos de surpresa, então a nossa força é aniquilada para que a força do Senhor nos levante. Glória a Deus. Em Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos confiam nos seus diplomas, muitos confiam na sua capacidade de resolver coisas, muitos confiam na sua força, muitos confiam em tantas coisas, né? Se esconde atrás de tantas coisas, mas aqueles que servem ao Senhor, eles fazem menção do nome do Senhor. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, eles clamam aquele que pode fazer. Eles clamam aquele que tem sustentado as nossas vidas. Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantos se acham tão sábios? Quantos
quantos se acham tão sábios a ponto de falar, não, eu consigo fazer sozinhos. E realmente, se deixar fazer, fazem. Só que não vai ter o mesmo resultado do que quando nós deixamos para Deus fazer por nós. Jamais vai ter o mesmo resultado de falar, Senhor, eu posso até fazer, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Então nós temos que ter essa humildade de falar, mesmo que eu quero fazer, mesmo que eu saiba fazer, eu prefiro deixar que Deus faça. Quando nós fazemos do nosso jeito, o resultado sempre pode nos surpreender de uma forma errada. Mas tudo aquilo que Deus faz por nós, mesmo nós não querendo aceitar no momento, a princípio, mas depois vamos ver que vai ser o melhor, porque a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Verdade. Embora não compreendemos algumas coisas, mas sempre será boa, perfeita e agradável, porque Deus é perfeito. Salmos 27, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Na Bíblia online está escrito assim, que significa o mesmo que está aqui, fazemos menção do nome do Senhor, como está na minha Bíblia. Então nós podemos dizer nessa noite, eu vou fazer menção do nome do Senhor. Olha para o seu irmão agora, fala para ele, eu vou fazer menção do nome do Senhor. Todos aqueles que clamam ao Senhor serão salvos. Salvos de quê? Só de ir para o céu? Para ir para o céu você vai ter que fazer muito esforço, porque é com um ranger de dentes que a gente chega lá. É com muito esforço. Mas você pode ser salvo de você mesmo. É verdade. Você pode ser salvo de um problema. Você pode ser salvo em forma de livramento. Então nós devemos fazer uso do nome do Senhor a todo momento. Não em vão, mas em forma de socorro, em forma de direção. Nós, seres humanos, temos um péssimo hábito de deixar Deus no controle só quando nós não temos mais o controle. Verdade, Deus. Enquanto nós temos o controle, nós fazemos do nosso jeito, pensamos do nosso jeito, e comigo é assim, e assim acabou e pronto. Mas quando foge do nosso controle, nós sabemos que é só aquele que está mais alto do que nós que pode reverter a nossa história. É verdade. Glória a Deus. Que pode nos dar uma direção. Que pode guiar os nossos passos, nossos pensamentos. Você sabia que aquilo que nós pensamos pode virar ação? E aquilo que nós fazemos pode se tornar um hábito? E isso nos afastar do Senhor. O pensamento vira uma ação, porque vira atitude. E a atitude nos afasta do Senhor. Então devemos fazer menção do nome do Senhor. Devemos deixar Ele estar no controle. E não somente quando nós perdemos o controle, mas quando nós temos o controle, transferir a Ele o controle da nossa vida. Existe uma frase de efeito que hoje todo mundo fala, Deus no controle. É uma frase que sai na prática, Deus no controle. Mas Deus só está no controle se nós deixarmos Ele estar no controle. Então Deus não está no controle como tudo tem falado, como tantos têm falado. Vira a frase de efeito, né? Deus no controle. Mas isso não é o suficiente. O suficiente é nós tirarmos a mão do controle para que Ele assuma o controle. É verdade. Não tem como uma pessoa dirigir, porque Ele está no controle, porque Ele está no volante. E aí o outro que está do lado vai dirigir. Como é que ele vai controlar os pés lá embaixo? A gente tem que colocar lá a mão aqui no carro automático. Então temos que dar o controle ao Senhor. E se nós demos o controle do Senhor, nós temos que sair dele. Verdade, Deus. Dessa forma, Jesus. O propósito é maior do que qualquer circunstância. Que tipo de circunstâncias que pode estar maior do que o propósito? Aquelas que os nossos olhos mostram. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se ele for mau, todo o nosso corpo será treva. E muitas vezes, como estamos vivendo em grupo, nós pensamos em nós, não pensamos no todo.
eu faço a minha parte, que o irmão faça a dele. Ou, eu limpei essa parte da igreja, que quem quiser que limpe o resto. Não, nós somos uma equipe. E enquanto vivermos na nossa mente separado, não vamos avançar e nem crescer. Vamos nos dividir. O que divide não subsiste, ele cai, ele é derrotado. Se a Igreja Apostólica Pedra Viva entender que nós somos um corpo, que a vitória de um é a vitória do outro, mas que a perda de um também é a perda do outro, nós venceremos qualquer batalha. O irmão Carlão ganhou uma alma para Jesus. Quem ganhou? A Igreja Apostólica Pedra Viva. Através de quem? Do irmão Carlão. O céu foi povoado. Então, temos que às vezes mudar os nossos paradigmas, mudar os nossos pensamentos. Porque mudando os nossos pensamentos, nós podemos chegar mais perto do Senhor. E o propósito sempre será maior do que as circunstâncias. Independente de elas serem adversas, pouco adversas, ou muito adversas, ou do tamanho que seja, o propósito é maior. O que é propósito? É estarmos juntos. O que é propósito? É buscarmos a Deus. O que é propósito? É estarmos na igreja nos dias de culto, que foi instituído para nós estarmos. Nós temos a semana inteira para trabalhar, para nos desgastar, para ficarmos nervosos com muitas coisas, para correr atrás disso, daquilo, mas o momento de adorar a Deus é agora. Verdade. Nós não temos momento de levantar, de acordar, de fazer, de trabalhar. Nós temos momento para tudo. E fazemos dele uma regra para nós. Por que não podemos fazer os cultos uma regra? Verdade, Deus. Por que não podemos fazer a união uma regra? Por que não podemos deixar o nosso ego de que eu faço mesmo, e eu faço, procuro fazer o melhor, e você tem que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor, mas se o melhor vai às vezes prejudicar o nosso irmão, a gente desce um pouco no nível do nosso irmão e fala assim: olha, eu ajudo você a fazer isso para a gente terminar mais rápido. Eu ajudo você a fazer isso para a gente chegar logo no alvo, para a gente conquistar logo. Então o propósito é maior do que qualquer coisa. Cada um de nós temos o nosso jeito próprio de ser. Eu sou agitada, eu já levanto da cama já ligado no 220. Mas tem aqueles que levantam e demoram até a alma chegar lá no corpo de novo. Eu não vou ter paciência com aqueles que é assim. E os que é assim não vai ter paciência comigo que sou agitada. Mas o que a gente faz? Desce um pouco no nível do irmão para a gente viver bem. A gente avançar. Porque esse é o propósito. Nós avançarmos. Estamos em um propósito maravilhoso, que é o propósito da visão. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que coisa linda de se ouvir, de se escrever, de se olhar. Mas se não tivermos propósito, isso não se cumpre. A gente não ganha vidas, a gente não consolida, que é fazer ela ficar na presença do Senhor. A gente não vai discipular, que é ensinar ela como servir a Deus. E a gente não vai enviar ela para ganhar outras vidas. Difícil é a gente deixar a nossa vontade, o nosso ego. Difícil é a gente deixar o nosso jeito de ser para nos adaptarmos a alguém. Isso é muito difícil, porque o seu jeito de ser foi o jeito que você trouxe desde a infância, ou desde o ventre. Mas o propósito nos faz deixar tudo isso. Hoje a gente consegue, amanhã já não consegue. Mas depois de amanhã a gente consegue de novo. E aí a gente vai diminuindo as nossas taxas de erro. Aí a gente vai avançando nas partes de acertos. E quando a gente for ver, a gente está fazendo tudo certinho. Tudo com amor, não mais por dificuldade, não mais por obrigação.
O apóstolo Wagner, ele sempre falava, olha, a gente começa fazendo porque a gente não entendeu, mas a gente recebeu uma direção para fazer, então a gente faz. Aí depois a gente faz tanto que a gente acaba se adaptando. E depois que se adapta, a gente gosta de fazer. Quando chegar nesse nível que gosta de fazer, tudo começa a avançar. Tudo começa a crescer. Tem aqueles que faz porque ele precisa fazer por estar em destaque, porque ele pode ter algum tipo de trauma na vida dele, ele procura chamar atenção de alguma forma. Tem aquele que precisa fazer porque ele não consegue ficar sem fazer. Tem aquele que faz para outros verem que ele fez. E tem aquele que faz para engrandecer o nome do nosso Senhor. Tem aquele que faz para dar honra ao nosso Senhor. O que é honra? Você fazer os mandamentos do Senhor mesmo sem entender. Você praticar o que é certo mesmo sem querer. Isso é honra para Deus e é honra para nós. A Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. O meu pensamento não pode me levar daqui até o começo dessa escada. Mas os pensamentos de Deus eu não consigo alcançar, porque eles são mais altos do que os meus. A vontade de Deus eu não consigo entender, porque ela é muito maior do que a minha vontade. E essa vai me levar aos céus. Eu costumo dizer que a Bíblia diz que 80 anos aqui, se nós chegarmos a 80 anos aqui, é cansaço e enfado. Mas a eternidade com Cristo vale muito mais. Glória a Deus. Então qual é o propósito? A eternidade. E para alcançarmos a eternidade, temos que nos ajustar aqui na vida terrestre. Hoje a gente vai querer ir para a igreja para arrumar um casamento. E quem se dá bem no casamento, ele se dá bem na igreja ou fora da igreja. Isso não tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com entrosamento. Tem outros que querem vir na igreja para alcançar um bom serviço. Bom serviço alcança se você tiver um bom currículo. Não tem a ver com a igreja. Mas Deus pode fazer, dependendo da sua fé, porque a nossa fé é que move a mão de Deus. Mas qual é o propósito da igreja na terra, irmãos? O propósito da igreja na terra é granjear vidas para o reino. É ganhar vidas para o reino. O céu se alegra quando uma alma se rende aos pés do Senhor. O céu não se alegra quando uma porta de emprego é aberta para você. Você se alegra. E hoje, nós pegamos esse hábito de querer coisas que nos alegram, coisa que nos agrada. Que é um bom serviço, uma boa casa, um bom carro, uma boa estabilidade, um bom casamento. Mas Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais do que eu posso te explicar com as minhas palavras. É preciso você sentir. É preciso você ter experiências com Ele. Experiências únicas que vai te dar convicção de quem é Deus para você. A sua convicção de quem é Deus para você vai te fazer avançar, vai te fazer diferente, um diferente pensar, um diferente agir. Agora, a sua convicção com o que é você, para você mesmo, pode te dar o quê? Uma fama, talvez, um orgulho bobo de falar assim, comigo é assim, porque eu sempre faço assim. Mas Deus, Ele quer mais de nós. Ele quer mais do que um louvor mal cantado. Ele quer mais do que uma oração mal sentida. Deus, Ele quer mais do que... vou lá para a igreja hoje, vai. Deus, Ele quer mais do que... vou lá ver meu irmão hoje. Não vi ele a semana inteira, então hoje eu vou lá dar um abraço no meu irmão na igreja hoje. Não, Deus, Ele quer mais. Ele quer que nós nos aprofundemos com Ele. Deus, Ele não quer só te visitar e quando você estiver lá fora você ser outra pessoa. Deus, Ele quer te transformar
para que dentro e ali fora você seja a mesma pessoa. Mas para isso você precisa de ter convicção de quem você é e quem é Deus para você. Porque senão você não vai sair do mesmo lugar. Se as jovens não tiverem convicção de quem é Deus para ela, daqui a 3 anos ou mais, elas já não vão estar mais sentadas aqui. Se eu e você não tiverem convicção de que Deus é importante para nós, de que nós o queremos, hoje estamos aqui, amanhã já não temos certeza. Porque vai vir circunstâncias adversas, e quem garante que você e eu vamos permanecer? Quem tem a raiz aprofundada, vem ventos, vem tempestades, ela pode até entortar, mas ela não é arrancada. Mas se as suas raízes estão rasas, o vento forte te arranca. Só fica o sinal de onde você estava. Olha, aqui teve alguma coisa profunda, não, rasa. Se fosse profunda, não tinha sido arrancada. Então nós precisamos ter convicção. Deus mostrou seu grande amor, poder e misericórdia na vida de muitos. Nós vemos que Elias, quem foi Elias? Um homem que, se eu sou de Deus, que caia fogo dos céus e consuma você e os seus 50. Era 50, né? Se eu sou homem de Deus, e isso aconteceu, ele era homem de Deus. Só que uma circunstância levou ele para dentro de uma caverna. E ele achava que ali era o fim da vida dele. Que tudo tinha acabado. Mas não tinha. Porque a circunstância cegou ele quanto a isso. Tinha ainda profetas lá que buscavam Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram libertos da fornalha. Mas Deus esteve ali com eles na fornalha. Nem sempre Deus vai nos livrar de alguma coisa. Mas Ele garante estar conosco em todas elas. Aleluia! Meu Deus! Daniel, ele não se livrou da cova dos leões. Ele esteve ali. Você pode imaginar o medo que ele pode ter sentido? Você pode imaginar a cabeça dele como ficou? Ele orava 3 vezes por dia. Ele procurava fazer tudo o que era certo. E ele foi jogado na cova. E se ele fosse um de nós aqui? Adiantou, por acaso, eu fazer tudo? Orar 3 vezes por dia? Agora eu vou morrer aqui no meio dos leões? Não era assim que muitos de nós falaria? Pensaria? Agiria? Mas ele foi jogado ali, dentro daquela cova. E Deus tirou a ferocidade dos leões. Quando ele viu aquele monte de leão, ele pode até ter ficado tremo. Mas quando os leões viram ele, os leões, eu creio, no meu entendimento, não está escrito, eu creio no meu entendimento, de que os leões não viram Daniel. Eles viram o próprio Deus ali, a presença de Deus ali. Então, a presença de Deus os acalmou. Mas ele não foi liberto da cova. Ou seja, não foi livrado da cova. Ele foi lançado na cova. Então, muitas vezes vamos passar por covas. Muitas vezes vamos passar por fornalhas. Muitas vezes nós vamos passar por angústias, como Ana passou, sendo afrontada. Em algumas delas o Senhor vai fazer como nós queremos que faça. Em outras delas não. Mas Ele nos prometeu ir conosco todos os dias. Seja ele bom, seja ele mau, seja ele angustioso, seja ele tribuloso, Ele vai estar conosco. E esse é o propósito. O propósito é ter Jesus em nós e a esperança da vida eterna. O propósito é mudarmos a nossa vida. Jesus está às portas. Estamos ouvindo isso há milhares de anos. Mas Ele nunca esteve tão perto de voltar como está hoje. Até pessoas que não são da fé
tem falado isso, tem dito isso, que é o fim do mundo. E é. E o que eu e você temos feito? Ficado no nosso mundinho, achando que nossas razões é o que deve ser lei para o nosso irmão e para todo mundo? Ou temos nos aberto para a mudança? Temos deixado de ser egoístas, de falar comigo é assim, eu fazer o resto? Não, temos que mudar. A igreja precisa ter uma nova roupagem. A igreja precisa ter uma nova mente. A igreja precisa ter novas atitudes. Porque senão nós falaremos para o Senhor naquele dia: Senhor, mas nós pregamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, nós levantamos até morto no Teu nome. E o Senhor vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pensa, você viver 30 anos dentro de uma igreja, 10 anos ou um ano que seja, dentro de uma igreja, achando que está fazendo certo, ou sendo negligente, sabendo que está fazendo errado e continuando, e naquele grande dia ouvindo isso. Então, como precisa ser nossa convicção? De que Deus é Deus, e isso nunca vai mudar. E de que nós precisamos de mudar, e isso também não vai mudar, porque nós sempre vamos precisar de ser mudados. E é difícil ser mudado. Como é difícil, mas não é impossível, desde que as suas convicções estejam acima das circunstâncias, do seu propósito, acima de qualquer situação. Deus, Ele não é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente. E tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer, você orando ou você não orando. Tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque existem coisas que é vontade de Deus soberana, isso não muda. E tem coisas que é a vontade dele permissiva, isso é o que pode mudar, às vezes até nos alegrar. Mas Deus é Deus. E se nós somos de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Está escrito. Se nós somos de Deus, nós abrimos o nosso coração para Deus. Não tem como falarmos que somos de Deus se não abrimos o coração para Ele. Se não falamos: Senhor, eu até posso fazer. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Mas eu estou no caminho do aprendizado. Senhor, eu posso fazer, eu quero fazer, mas eu vou deixar para o Senhor. Coloca isso como regra de vida. E você vai ver a diferença em tudo na vida. O desespero não vai poder mais tomar conta de você. O seu orgulho não vai poder mais direcionar a sua vida. As suas palavras vão ser diferentes. Os olhos daqueles que estão ao seu lado vão te olhar diferente. Porque você vai estar sendo diferente. Nós não somos perfeitos. Se nós pregarmos aqui a perfeição, o único perfeito é Deus, o único bom também é Deus. Então não adianta a gente querer mostrar que somos bons, porque o único bom é Deus. Não adianta queremos ser mais perfeito que o irmão, porque o mais perfeito é Deus. Nós estamos aqui só no caminho de transformação. Verdade, Deus. Então, aqueles 12 discípulos, eles eram perfeitos? Não. A equipe de 12 de Jesus era perfeita? Não. Mas funcionou. Porque chegou o Evangelho até nós. Então, não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser funcionais. Porque assim o Evangelho também vai chegar em outra pessoa. Assim, nós também vamos, conforme a gente vai sendo transformado, nós vamos ser justificados diante de Deus. Deus vai falar: olha, ele era bem ruizinho, ou ela era muito ruizinha, mas olha como ela está se esforçando. E nos justifica. Porque nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, porque o pecado em nós gera imperfeição. Aonde vivemos gera em nós imperfeição. Mas um dia vamos estar diante do que é justo, diante do que é perfeito. Mas um dia nós vamos estar num lugar onde
Não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá lembranças também dessa vida. Vai ser só alegria, vai ser só louvor ao nosso Criador. Vamos estar numa mesa e Ele vai nos servir à mesa. Pensa você sendo servido pelo Senhor. E aí você vai falar, olha, vai valer a pena eu me esforçar para mudar. Vai valer a pena eu escutar o que eu não quero ouvir. Vai valer a pena eu fazer o que eu não quero fazer, mas fazer porque é certo. Então temos que pedir ao Senhor, nos dá convicção, Senhor. Nos dá convicção. Nos dá força para que as circunstâncias não nos engulam. O mundo aí fora, não é que o mundo é do diabo e é tudo ruim. Isso é para jovens aí, e as que ainda estão já no caminho da juventude. É bom, mas tudo o que fizermos existem consequências. E você pode fazer se você estiver preparado para acolher as consequências das suas atitudes. Se você se voltar para Deus, vai ser boas consequências. Se você se virar as costas para Deus, vai ser más consequências. Se você abraçar o mundo, você está abraçando tudo aquilo que é contrário a Deus. Se você abraçar o Evangelho, você está abraçando tudo aquilo que vai levar você para o céu. Simples assim, mas não fácil assim de se fazer. Então que Deus nos capacite cada dia, que Deus nos ajude. Às vezes precisamos passar por fornalhas para sermos moldados. O ouro, ele só é moldado depois que ele amolece. O barro só é moldado quando ele está mole também. E quando ele está já completo, mas sem forma, Deus ele leva na olaria, quebra aquele vaso e faz tudo de novo. Que não é tão simples de ser quebrado na mão de Deus. Acho que é mais simples a gente ser quebrado na mão de alguém. Porque Deus, quando Ele nos quebra, nós temos que ficar nessa fragilidade. Nós temos que estar nessa fora do controle. Para Ele poder nos quebrar, nos moldar. Isso dói muito. Então é melhor fazer o que é certo, buscar o que é certo, que vai doer menos, não é? Mas em todas as coisas, nós seremos mais que vencedores por aquele que nos amou. E como Ele venceu, tem uma parte aqui que eu já não consegui mais achar onde eu estava, então eu estou falando aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. E o próprio Deus nos deu muitos exemplos aqui, como eu falei, de Elias, de Ana, dos meninos na fornalha, do Daniel na cova. Ele deu muito exemplo. E de que ele esteve com ele. Não foi livramento, mas foi o Senhor está com eles. O Senhor está conosco. Então, não precisou livrar. Porque se Deus estiver conosco, Ele faz tudo por nós. Mas Ele mesmo olhou para nós e nos amou tanto que Ele falou: vou descer da minha glória e vou mostrar para eles que é possível. E Ele saiu de toda a glória dele, pisou nas alturas dessa terra, se humanizou, nasceu de uma mulher, cresceu, se fortaleceu em entendimento, em conhecimento, em dores também, teve profissão, mas Ele morreu naquela cruz do Calvário para te dar a salvação. E mostrar para você que você pode vencer todo o mal que tiver em você. Porque Jesus venceu primeiro. Seria muito fácil Ele falar: olha, os meus servos venceram, você também vai vencer. Não, Ele falou: como eu venci, você vai vencer. É diferente quando nós temos uma experiência e falamos: olha, eu passei por isso e eu sei que você vai vencer porque eu venci. Então, o próprio Deus veio mostrar para mim e para você que nós podemos vencer. Vencer o quê? Vencer a nós mesmos. Porque às vezes nós mesmos nos colocamos em problemas. Vencer o mundo que cresce dentro de nós, muitas vezes, num olhar, num sentir, num ver, num desejar. Nós podemos vencer as nossas dores. Nós podemos vencer o nosso desânimo.
Muito se fala hoje de motivação para isso, motivação para aquilo, é coach para isso, é coach para aquilo, para mostrar que você pode fazer, que você tem capacitação para fazer. Mas Deus já te deu essa capacitação, basta você acreditar. Hoje em dia precisamos ter mais saúde emocional para viver nesse tempo que vivemos, onde tudo é preciso de ajuda. Você precisa de um psicólogo para te ajudar a entender você. Você precisa de um amigo para poder compartilhar um problema que você está passando, sendo que Deus está conosco todo o tempo. Só esperando que você vai até Ele para Ele falar assim, olha, eu acalmo o mar. Aleluia. Eu acalmo a tempestade. É eu que dou poder para você pisar nas águas, se você assim crer, se você assim quiser. Dessa forma, Pai, aleluia. Então Deus em nós é tudo. Você não precisa de mais nada. Eu falava sempre para meus filhos, vocês não precisam de ninguém, a não ser Deus, eu e seu pai. E quando eu falei isso para minha irmã, ela ficou horrorizada. Onde já você viu você falar isso? Aí eu falei assim, eu também não sou perfeita, né, gente? Aí eu falei assim, mas eu não falo mal das tias dela para minha filha. Eu falo para você, que eu tenho que falar na tua cara, mas não falo para minha filha, porque ela não tem esse direito. Eu que sou sua irmã. Aí ela olhou assim para mim. Aí depois eu falei, não, meu Deus, posso. Aí eu falei para ela, sabe por que eu falei isso? Para eles não se decepcionarem. Quando eles precisarem de alguém, saber que não pode contar. Eu e o pai deles, a gente entra na frente de qualquer coisa por eles. Porque são nossos filhos. Mas você é uma tia. O outro é um amigo. Então eles precisam de Deus. Porque sem Deus ninguém vive. E só de mim e do pai deles. Mas ninguém. Eles têm que ser autossuficientes para isso. Talvez eles entenderam. Jonathan não, mas um dia entende. Ele tem muita necessidade de amizade, de muitas coisas que pode levar ele a lugares que não é bom. Mas todos nós temos nossas necessidades. Mas a maior dela precisa ser Deus. Verdade. Aleluia. Você sabe o que é você? Pensa, o que sou eu? O que é você? E Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, aquele que disse haja e houve, aquele que moldou aquele boneco de terra, de barro e deu vida, soprou nas narinas e ele viveu. Ele precisava ter morrido por você e por mim? Não. Mas ele fez por amor. Aleluia. E a gente não consegue fazer muitas vezes coisas tão pequenas por amor a Ele. Que é falar um não para aquilo que nos separa dele. Que é nos afastar quando nós queremos ficar. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, nossos valores, nossas prioridades. Nós precisamos saber que a nossa motivação é Cristo. A nossa motivação não é o pastor. A nossa motivação não é aquele culto de ontem, não pode ser nossa motivação. Porque hoje nós não estaríamos aqui. Concorda? Temos que ter a motivação em Cristo. Temos que ser melhor. Temos que ser melhor diante de Deus. Temos que abrir mais a nossa mente, deixar mais nós de lado, para fazer o que é certo. Isso é a nossa porção. Deus te escolheu. E quem é escolhido não tem escolha. Você já foi escolhido, então você não tem escolha. É fazer ou fazer. E Deus te escolheu para estar aqui nessa igreja apostólica Pedra Viva há tanto tempo. Mas cadê os frutos? Será que tudo o que os pastores falou, ensinou, tudo que os pastores de fora que trouxemos para aqui falou e ensinou, não passou de nada? Ou entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Ou está guardado em algum lugar que vocês ainda não acharam? Porque se estiver guardado num lugar onde vocês não acharam, precisa ser virada essa chave. E trazer de novo aonde tem que ficar. Para que haja algo diferenciado em nossas vidas. Se você colocar tudo o que você sabe dentro de um baú e fechar, ele não vai servir para nada.
Mas se você pegar tudo que você sabe, a cada dia que você lembrar de uma coisa que você aprendeu e tentar, pelo menos tentar praticar, a nossa vida já vai ficar melhor. Aleluia! Deus, Ele pode fazer o que nós não podemos. Mas nós precisamos fazer aquilo que Ele não faz por nós. Que é caminhar da nossa casa para a igreja, que é dobrar os nossos joelhos, que é nos dobrar perante a vontade dEle, que é falar por irmão, olha, eu não tenho muita força não, mas se você quiser se apoiar aqui, ó, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, é tempo de nos avaliarmos. Se queremos Deus mesmo, abraçar de uma vez. E se não queremos, não perdemos mais tempo. Porque Ele está à porta. Não tem mais muita coisa para cumprir, não. Só falta Ele raiar nessa nuvem do céu aí, chamar a igreja e, infelizmente, alguns ficaram. Infelizmente, alguns subiram. A figueira está chacoalhando. Quem não tiver fruto bom, porque o fruto bom, ele só é tirado no momento certo. Se ele tiver temporão, ou se ele tiver não muito bom por dentro, mas uma bela aparência por fora, quando chacoalhar, ele cai. Que Deus venha ter misericórdia de nós e venha nos firmar a cada dia. Que eu e você venhamos nos esforçar para sermos melhores. Porque os mornos, o Senhor diz que Ele vai vomitar da presença dEle. Ou nós temos que ser quente ou frio. Frio, a gente não vai permanecer, então temos que ser quente. Quente no quê? No fervor? Não, quente na constância. Quente na constância. Quente no se abrir para aprender. Senhor, eu quero ser diferente. Porque você vai mudar a sua mente. Senhor, eu quero. Mesmo não querendo. Senhor, eu quero. Daqui a pouco você vai realmente querer. E daqui a pouco você vai realmente ser diferente. Em nome de Jesus, aleluia. E daqui a pouco realmente você vai influenciar alguém. E daqui a pouco essa igreja vai ficar pequena. Em nome de Jesus, aleluia. Porque os frutos vão ser tantos. E a gente vai ter que fazer aqui a nossa escola de líderes. Aleluia. Mas tudo depende de você. Tudo está em suas mãos. Tudo depende de mim. Tudo está nas minhas mãos. Foi nem metade do que eu escrevi aqui. O que eu escrevi aqui era outra coisa, que o Senhor só me deu o caminho. Mas agora eu vou. Vamos ler aqui em João 13, do 15 ao 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, ou vocês façam também. Porque o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, o Senhor se colocou na mesma condição que nós, quando Ele saiu da glória para pisar nesta terra. Mas Ele venceu e nós venceremos. O servo não é maior que o seu Senhor. Nós somos servos. Nós, pastores, não somos maiores que vocês. Não diante de Deus. Somente na hierarquia. Porque Deus nos colocou aqui. Então, se Deus nos colocou aqui, é preciso que vocês nos amem. É preciso que vocês sintam as nossas dores. É preciso que vocês se abram para aprendizado. Porque se fosse para você estar aqui, era você. Se fosse para o outro, era o outro. Mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Mais feinho ou mais bonitinho, é nós mesmos. Sim. Tipo assim, não, queria uma pastora mais bonita, mais alta, sei lá, mais chama. Mas é eu mesmo. Baixinha, pequenininha, meia brabinha. Mas eu estou aqui. Mas eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Pelas misericórdias do Senhor, eu ainda estou aqui. Antes eu estava
mas querendo não estar. Porque eu sempre esperei que o pastor fosse formar um pastor para deixar no lugar dele e nós íamos viver a nossa vida. No churrasquinho da família. Ai, André, vem aqui hoje. Ai, você tem alguma coisa para fazer? Tem? Não, estou disposta, vamos embora. Mas não foi a vontade do Senhor, essa é a minha vontade. Então eu entendi que eu tinha que cumprir, porque não adiantava mais lutar contra Deus, né? Eu cansei. Ele quebrou minhas pernas, quebrou meus braços e falou assim, olha, e agora e pronto, acabou. Eu tive que aceitar. Então aceite a salvação do Senhor na tua vida. Busque a Deus na sua vida. Não seja só um espectador que sai da sua casa dia de domingo, senta nesse banco e sai como uma peça de ornamentação. Hoje eu coloquei esse vaso aqui. Ah, hoje eu troquei esse vaso daqui. Aí hoje o irmão, que é uma peça de decoração, não senta mais lá no fundo, senta na frente. Aí senta ali. Mas sai do mesmo jeito que entrou. No próximo domingo, a mesma coisa. Virou uma sequência. Não. Faça diferente. Se você não consegue, fala, Senhor, eu não consigo, então me ajuda no que eu não consigo. Mas faça diferente. Faça diferente. Vá atrás de uma vida, ganhe alguém para Jesus. Jesus fez alguma coisa para você? Levanta a mão, quem foi que Deus fez algo na tua vida? Deus fez muito na minha vida. Começando de quando eu nasci. Eu já nasci problemática. Já nasci com um monte de problema. Tanto que não fui criado com a minha mãe, porque eu precisava de cuidados especiais, fui criado com a minha avó. O médico falou, pode preparar o caixão porque ela não vai passar dessa noite. Eu passei daquela noite, passei da outra noite. Aí chegou uma certa vez, a geladeira caiu em cima de mim. E a geladeira daquela época, não era a geladeira de hoje, né, que é levinha. É aquela geladeira de peso. E eu me lembro muito bem da minha avó, assim, assim, ó, segurando a geladeira, eu aqui, atrás da geladeira, e ela somente com uma mão, assim, ó, segurando a geladeira para a geladeira não cair. Como ela conseguiu fazer aquilo, eu não sei. Ela chamava por tudo quanto é santo, porque ela era católica, tadinha. Ela chamava por tudo quanto é santo. Porque eu ia morrer ali na frente dela, né, esmagada na geladeira. E a fé dela moveu a mão do Deus Todo-Poderoso. E ela conseguiu segurar aquela geladeira. Que precisava de 4 homens para carregar. E hoje eu estou aqui. Aí mais para frente, fui lá e tomei todos os remédios, que eu sempre gostava de tomar remédio. Aí tomei todos os remédios da minha tia. Eu dormi 5 dias. O médico falou que se não dava certeza também que eu ia viver. Mas eu vivi. Acordei tudo. Por que será? Será que só para ficar aqui olhando, sendo espectadores de vocês? Não. Deus tem um propósito em cada um de nós. O que eu posso fazer, você não vai fazer, mas o que você vai fazer, eu não vou conseguir fazer. Mas nós juntos conseguiremos coisas que sozinhos não vamos conseguir. Então é hora de segurarmos um na mão do outro e querermos avançar. Porque não adianta só segurar, precisa querer. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Ai, eu preciso tanto fazer uma faculdade. Preciso tanto, preciso, mas nunca faço. Vou sair do mesmo lugar. Porque eu não quero. Eu só falo o que eu quero. Porque se eu quero, eu vou atrás e faço. Entende mais ou menos como funciona? Deus te capacitou para uma grande obra. Deus me capacitou para uma grande obra. Mas nós precisamos acreditar nessa obra. Nós precisamos acreditar no amor que Deus teve pelas nossas vidas. Nós precisamos acreditar que somos melhor, que podemos ser melhor. Nós precisamos agir. E quando agirmos, tudo muda. Tudo muda. Gui, coloca para mim o hino.
está nas mãos de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Você vem de Deus, você é para Deus. Depois que você aceita Ele, claro. Que não adianta falar assim, eu tenho Deus no meu coração, mas não pratica nada do que Ele ensinou. Você não tem Deus no seu coração, você tem Deus só nos seus lábios. Então, as mãos de Deus, ela pode fazer aquilo que nós não podemos. Mas não se conforme em ser a pessoa que você tem sido, não. Seja melhor. Seja melhor. Mas eu já sou uma pessoa melhor. Então seja melhor porque você acha que é melhor. Porque nós estamos em evolução. Ou nós somos melhor, ou nós não entramos no céu. Ou nós somos melhor, ou nós não conquistamos vidas. Ou nós não vamos sair do que nós estamos aqui hoje.